Celso. Ô Celso, a gente fala um pouquinho aí da questão de dificuldade, né? Eu queria entender, tu começou a comentar um pouco da história do transporte lá atrás até hoje, mas quais foram os maiores desafios, assim, para ti quando se fala em estrada, em própria estrutura de caminhão, quais foram, assim, durante essa jornada, os maiores desafios que tu encontrou, essas dificuldades, né? Vitor, Leonardo, eram e ainda é até hoje um desafio muito grande as estradas rurais. Então, quando se fala de infraestrutura hoje, a infraestrutura, tudo que a gente for fazer de infraestrutura, temos que pensar a longo prazo. E nesse longo prazo, eu gostaria de dar como exemplo que deve ser levado para o Brasil o que tem em uma cidade aqui no oeste do Paraná, em Toledo, no Paraná, que tem 430 quilômetros de asfalto no interior do município. Então, para escoar a produção, para trazer os alunos para a escola, a gente tem aí um fluxo que, com chuva ou sem chuva, funciona muito bem. Porém, o que acontece em todas as regiões a qual nós atendemos é um desafio porteira dentro. E porteira dentro é o quê? É dentro do pátio do produtor. E a gente sabe que a realidade das prefeituras e o relacionamento aí com os produtores se dá no sentido de a prefeitura ir lá e jogar uma carga de pedra, melhorar o pátio. E se a gente for fazer uma retrospectiva de um tempo atrás, quais eram os caminhões que a gente acessava aquela granja? A gente ia com o famoso Mercedes-Benz 1113, a gente ia de F4000. E hoje em dia os caminhões cada vez mais compridos, carretas de até 3 andares, 4 andares, e com isso o pátio de manobra das mesmas propriedades com 40 anos atrás, a gente está indo hoje com esses caminhões maiores. Então essa dificuldade, ela é sim um desafio e um dos maiores desafios. E já deixo aqui também um pedido aos nossos amigos técnicos extensionistas de campo, que no momento de uma captação de granja, no momento de um checklist lá na propriedade, que lembre da gente, que lembre do transporte, porque cada vez mais a produção aumentando, cada vez se alojando mais, o tamanho dos caminhões não tem mais volta, é daqui para frente. Então, vamos sempre lembrar dessa questão do pátio de manobra, acesso às propriedades, que isso com certeza vai nos ajudar muito. Ô Celso, tu comentou um ponto importante, sabe? Eu vim lá do Nova Fátima, norte do Paraná. Metrópole. E assim, eu acho que o Léo também pode compartilhar isso da experiência dele, mas quando eu cheguei aqui em Toledo, a primeira cidade que eu vim morar aqui no oeste foi Toledo, a gente se conheceu lá, eu me assustei realmente com a infraestrutura que tu acabou de comentar, 430 quilômetros de asfalto no interior. A gente não vê isso no Brasil, né? A gente não vê. Não sei se o Léo também tem experiência lá no estado de São Paulo, mas pelo menos ali para o norte do Paraná, o asfalto que tem é no centro da cidade, né? E quando já cai um pouco para as vilas, e aí quando se fala em interior, então não tem. Então, assim, tu comentou a evolução, mas hoje eu vejo que isso é um ponto positivo, né? Até porque se não tivesse essa infraestrutura, hoje a gente ia sofrer muito mais, né? Mas quando tu comenta e a importância aqui da equipe técnica no campo, é exatamente isso, é não só olhar dentro da estrutura da granja, né? Mas desde um bom embarcadouro, um pátio para se manobrar, a saída, né, desse caminhão até pegar o asfalto, isso é muito importante, né? Eu tive uma experiência em granja própria e no início da construção, o quão importante foi fazer a estrada até chegar na granja, porque o que a gente atolava de caminhão de ração não era brincadeira. Então, isso é muito importante. Faz total sentido isso que tu comentou, e aqui eu reforço o compromisso com a equipe técnica. A gente precisa, sim, também olhar para as estradas, porque isso faz parte fundamental do nosso processo, né? Isso é show de bola, só complementando, né, Vitor? Realmente eu me assustei bastante, bem de uma forma positiva aqui com a região de Toledo, você comentou, mas ali
Interior de São Paulo é aquele solo arenoso ali e pouquíssimas estradas, assim, no interior mesmo. Realmente faz toda a diferença e fica também assim, a parabenização para os governantes ali, as pessoas, e muito da iniciativa privada, né? Os produtores que cobram e investem ali em estradas. Eu acredito que isso facilita bastante para vocês, né, Celso? Com certeza. A questão de infraestrutura, algum momento a gente acaba esquecendo. Deixa realmente para o órgão público fazer aquilo que é para ser feito. E o campo, a agroindústria, a cooperativa, ela se preocupa com esse detalhe muitas vezes quando o caminhão não chega na plataforma. Ou que o caminhão de ração não consegue chegar na granja para levar a ração. E além do transporte de suínos, leitão e tudo mais, é o transporte de ração, e quando a gente envolve toda a cadeia, é frango, é peixe, é leite, que é o mesmo setor. Você comentou que a sua empresa é uma empresa familiar, tu teve a experiência de um transporte mais artesanal lá atrás, mas hoje assim a gente vê como uma grande referência em logística de suínos, a CRJ. Quais mudanças assim que mais marcaram essa transição do transporte lá quando vocês começaram para hoje? Vitor, a mudança ela ocorre todo dia, sabe? Então é esse legado que a gente tem conseguido deixar e fazer. O transporte é uma missão. E o que eu digo para vocês, no nosso caso de empresa, a gente transporta cerca de 25 mil suínos, de cabeças de suínos por dia. Isso envolve leitões, animais que vão para abate, animais de reprodução. E esse desafio diário de pessoas, de legislações, quando muda o doutor do CIF de uma planta. Então, a gente tem esse desafio de aprendizado diário. Acredito que essas são as principais mudanças desde lá de trás para agora que a gente tem conseguido aí sempre estar se atualizando, sempre conseguindo atender o que é preciso.